Hoje no Café Corporativo nós vamos fazer uma pausa, mas não é uma pausa no programa. Nós vamos falar sobre Pausa, o Intervalo do Mundo, que é um documentário, e o seu documentarista, o seu autor, estará conosco hoje aqui, que é o Patrick Santos. Então, até daqui a pouco no Café. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo, aqui no nosso canal 25, hoje com Patrick Santos. O Patrick Santos, que é um documentarista, mas acima de tudo ele é um jornalista, escritor. Patrick, que é formado em jornalismo pela FIAM, ele também foi pós-graduado pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Patrick, já no ensino médio, ele escrevia para a Folha do Povo em Tupã. Em 94, estamos falando aí de 30 anos atrás, ele começou a carreira na Jovem Pan, onde ele passou por diversos setores da empresa, e ele também foi um dos idealizadores do programa Pingos nos Is, que foi um fenômeno no rádio, né? E logo depois ele se tornou âncora do 3 em 1, que também foi líder de audiência. O Patrick, em 2018, ele resolveu fazer uma pausa na sua carreira, e dessa pausa veio a ideia de fazer o documentário que vocês vão conhecer agora. Patrick Santos, seja bem-vindo ao Café Corporativo. Que honra te trazer aqui, viu? Pô, a honra é minha, Aguinaldo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, enfim, pelo Café Corporativo, e muito obrigado pelo convite. Uma honra. Não podia faltar, né, Patrick? Depois do sucesso que você tem feito aí, o café ficaria até incompleto sem trazer o Patrick para cá. O Patrick, nós estávamos falando agora na abertura a respeito do Pausa, e eu gostaria que você contasse um pouco mais para a gente como é que surgiu essa ideia, de onde veio e por que surgiu esse documentário na sua vida. Bom, vamos lá. É uma história um pouquinho longa, mas eu acho que é interessante a gente falar cronologicamente. Em 2018, Aguinaldo, eu lancei um livro que se chama 45 do Primeiro Tempo, né? Nesse livro eu conto um pouco a minha história, como é que foi a minha pausa, digamos assim. Eu tirei um período sabático naquela época, eu já vinha de um processo muito estafante de trabalho, né? Os últimos 5 anos como executivo de comunicação lá do Grupo Jovem Pan. Então, em agosto de 2018, eu resolvi dar esse tempo na minha carreira, repensar algumas coisas e tirei o que convencionalmente a gente chama de período sabático, digamos assim. Mas, na verdade, eu não fui atravessar os oceanos de veleiro, não fui meditar na Índia, eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo, né? Eu fui fazer o que eu chamo de uma viagem interna. E desse processo, Aguinaldo, aí eu vou começar a contar um pouquinho como é que eu cheguei no filme, né, no Pausa. Eu lancei um livro, né, como eu disse, o 45 do Primeiro Tempo, e depois, logo na sequência, isso foi em 2019, na sequência, eu lancei um podcast que se chama 45 do Primeiro Tempo. E o que é esse podcast? Eu comecei a ouvir pessoas que, como eu, estavam mudando de vida, buscando mais propósito, mais sentido no que estava fazendo, enfim, repensando a vida de alguma maneira. E eu comecei a trazer esses personagens que, de alguma maneira, conversavam com aquele meu universo e com aquela minha decisão. Aí, o que aconteceu em março de 2020? Uma pandemia. Poxa, o que eu vou fazer? Primeiro que eu estava muito tocado com a pandemia. O que é isso que está acontecendo? Né? Como jornalista, aquela coisa me deu um ciricutico, para usar uma expressão mais popular, né? Falei, poxa, eu preciso buscar informação. E aí, como eu não poderia fazer as entrevistas pessoalmente, isso também me abriu uma porta de que maneira as pessoas estavam em casa, né? Em vez de eu esperar, por exemplo, grandes personalidades que eu comecei a ouvir mesmo, casar agenda, trazer para São Paulo, dar certos horários, eu falei, poxa, remotamente eu vou conseguir ouvir mais gente. Sim. Aí, cara, foi um tiro assim bem interessante. Durante 3 meses, eu trouxe pessoas de diversas áreas do conhecimento para conversar comigo sobre esse momento que a gente estava vivendo, né? Que, de alguma maneira, a gente continua. E aí, cara, eu fiz 36 grandes entrevistas. Olha só, eu fui, sabe, eu acelerei naquele momento. A pausa veio depois, eu acelerei. E fiz 36 grandes entrevistas com pessoas de diversas áreas do conhecimento, do campo da filosofia, da antropologia, do jornalismo, da música, do esporte, enfim, né? De várias áreas. E aí, Aguinaldo, aí eu respondendo a tua pergunta,
Eu já tinha feito de 15 a 20 entrevistas, quando uma certa manhã, e eu sou muito intuitivo, uma certa manhã eu estava indo lá para a Jovem Pan gravar uma entrevista, num sábado de manhã, caminhando, porque eu gosto de caminhar, ali na Doutor Arnaldo, é como se alguma coisa soprasse assim no meu ouvido. Cara, faz um documentário. Uhum. Estende um pouco mais isso que você está fazendo, reúne toda essa turma para passar algumas mensagens. Eu fiquei com aquilo, eu falei, caramba, pô, mas nunca fiz documentário, cara, como é que eu vou, né? Alguém que tivesse ouvindo o meu diálogo interno, ele falou, esse cara pirou, né? No auge da manhã, eu comecei a conversar com algo que me soprava ali. E, cara, aquilo ficou comigo, e eu fui trabalhando, eu não tinha a menor ideia como fazer, comecei a pesquisar, você sabe que jornalista a gente é inquieto, adora isso, né? Adora, eu falei, cara, deixa eu ver, comecei a conversar com algumas pessoas, cheguei num documentarista, um amigo meu, o Guilherme Martins, que fez o Evelescência, um documentário muito premiado, e expus para ele aquilo que estava acontecendo. Ele falou, Patrick, tem uma coisa, cara, você não vai conseguir fazer um documentário tradicional. De que maneira? Você teria que pegar 15 entrevistas, 10, seja lá quantos você quiser, formular as mesmas perguntas para essas 15 pessoas e, a partir daí, você cria um roteiro. O que acontece? Você já fez grande parte das entrevistas. Então, você vai ter que achar algum caminho aí para você interligar essas entrevistas com um documentário. E aí que foi a virada de chave. Ele falou, cara, isso que eu queria te perguntar. Então, quer dizer que você aproveitou entrevistas que você já tinha, não foram feitas exclusivamente ou pensando no documentário? Exatamente. Depois, as últimas 10, 15 entrevistas, sim, eu já tinha aquilo mais ou menos desenhado, mas grande parte das entrevistas não. E aí que foi a jogada. No meu caso, ele falou assim, o que é interessante, cara, pega a sua história, você parou em 2018, e o mundo parou agora. Faz uma ligação entre a sua pausa e o intervalo do mundo. Quando ele falou isso, falou, cara, é isso. Aí veio também o tema, veio toda aí eu fui trabalhando, né? Aí eu fui trabalhando as ideias, porque é isso que eu estou te falando. Isso me deu liberdade, Aguinaldo. Isso me deu total liberdade. Eu já tinha as entrevistas que foram conversas. Eu tinha feito o Amir Klink, Monjacon, e um monte de gente conversa sobre aquilo. Então eu peguei algumas temáticas e aí eu comecei a alinhavar, cara. Eu me fechei nesse escritório onde eu estou aqui. Eu sou fuçador. Eu falei, cara, eu vou fazer esse documentário. Depois eu vou procurar quem vai me ajudar a finalizar, a montar. Mas eu vou de alguma maneira, estruturá-lo aqui em casa. Eu me fechei nesse escritório durante 3 semanas, decupei 36 horas de entrevista, você deve saber o que é isso, e comecei a montar, e aí começa a nascer o Pausa, que aí depois vem a Panflix, vem a Drover, enfim. Então foi uma resposta longa, mas só para contextualizar. Não, mas é perfeito. Eu quero saber o seguinte, você realmente, naquele momento lá, acreditava que o mundo também precisava de uma pausa, ou você sentia que era uma coisa do Patrick individualmente? Olha, no momento que eu parei, eu sempre achei que sim, né? Tanto que eu acho que, de alguma maneira, de forma torta, digamos assim, né, com tanta dor que a gente está vivendo, é inegável que a gente está vivendo, muita dor, mas eu acho que tem ensinamento aí, Aguinaldo, sabe? Tem muita coisa nos mostrando. Tudo isso que a gente está vivendo não é à toa, pelo menos penso eu, né? Então, mas naquele momento que eu estava vivendo lá em 2018, eu achei que eu precisava parar. Eu precisava redesenhar, eu precisava entender, não estava legal. Eu já não estava feliz com o que eu fazia, eu já tinha encerrado um ciclo, porque a gente tem dificuldade de encerrar ciclos, né? Sim, nós havia encerrado uns ciclos. Nós somos pessoas que temos dificuldade de declarar luto, não é verdade? Exato, perfeito, exato. E naquele momento eu tinha feito uma trajetória linda profissionalmente, cara. Eu havia chegado a um cargo executivo, gerente de jornalismo de um dos principais grupos de comunicação do país, eu precisava de algo mais, eu estava querendo alguma coisa mais autoral, que eu ainda não sabia direito qual era. Então, eu fechei aqui, não dava para continuar, só que aí você entra naquilo que acho que você deve saber muito melhor que eu, você é um palestrante, enfim, você trabalha com essas questões emocionais e humanas também. A gente tem dificuldade, né? A gente tem medo de mudanças, né? Sim. Mas eu fui trabalhando todo aquele processo, toda aquela situação, até que eu resolvi parar. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, tinha uma necessidade minha, mas algo já estava me dizendo que a gente precisa desenhar uma nova realidade, sabe? Buscar outros caminhos.
E aí veio a pandemia para dar essa chacoalhada, né? Em que pese, como eu disse, toda a dor que a gente está vivendo, mas tem algo novo que precisa nascer. Então tem um pouco a junção das duas coisas, a minha necessidade com uma necessidade da humanidade repensar os caminhos, como eu costumo dizer e disse no documentário, que bola que a gente vai jogar quando tudo isso passar. Né? É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso. Só que agora a gente vai dar um intervalinho, nós vamos dar uma pausa, vamos fazer um intervalo aqui do programa, nós vamos ver aqui o nosso patrocinador aqui, a Cuidare, com o Edivaldo, e na sequência eu quero falar justamente sobre isso, como que vai ser essa volta. Ok? Até daqui a pouco, então, Patrick. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre lar para idosos. O conceito de lar para idosos mudou muito no decorrer dos anos. Hoje ele é sinônimo de segurança e tranquilidade para todos, tanto para o assistido quanto para a família. Ter um idoso em casa que necessita de cuidados especiais é uma situação muito delicada. Muitas vezes acontece onde a pessoa tem que adequar a casa, tem aquele entra e sai de cuidadores e nem sempre a família está preparada para isso. O lar de idosos deixou de ter aquele estereótipo de asilo, onde o idoso era abandonado. Hoje isso daí não acontece mais. São moradias ou casa de repouso, onde os idosos se interagem entre eles, se socializam e juntamente com isso ocorrem os cuidados. Isso é muito bom, traz tranquilidade, segurança e com certeza longevidade para o idoso. Até logo. Tchau, tchau. De volta aqui ao nosso Café Corporativo, segundo bloco, aqui com Patrick Santos, ele que é jornalista e escritor, e agora também responsável por um excelente documentário. Patrick, todas as pessoas que viram Pausa por meu intermédio, que eu enviei o link, sem exceção, retornaram com um elogio, na maioria das vezes com uma certa surpresa. E eu imagino que tem sido assim para você, correto? Eu assim, estou bem feliz com o resultado, Aguinaldo, do documentário, porque eu acho que ele atendeu um pouco o que eu imaginava, né? Foi uma coisa totalmente autoral, eu tive totalmente a liberdade de fazer aquilo que eu imaginava e passar essa mensagem que eu queria. Então, eu tive ótimos retornos com relação ao Pausa, porque eu acho que, como você acabou de dizer, né, para a turma que você passou, e eu lhe agradeço por compartilhar, eu acho que ele toca, de alguma maneira, as pessoas, né? Ele está tocando pela mensagem que ele passa. Então, sim, eu estou tendo ótimos resultados e espero, né, que ele possa chegar para mais gente, porque eu acho que tem algo legal e diferente, a gente olhar para a pandemia, mas também de uma forma diferente. Acho que esse é o recado. Mas é interessante que você me falou no início que você criou, você decidiu dar essa pausa para a sua vida, e aí você desenvolveu, né, você viveu um pouco dessa pausa, e quando você estava para retornar, veio a pandemia. Então, eu imagino que você já tenha evoluído um pouco mais do que nós nessa pausa, que a sua foi planejada, a nossa não. E eu pergunto, e o que vem por aí? O que vai ser da humanidade depois desse nosso retorno? Quando a gente sair dessa pausa obrigatória, o que será que a gente vai ter ganhado com isso? Eu acho que a melhor definição é o que eu espero, assim, né? Por onde eu acho que seria um caminho para onde a gente possa olhar, né? Eu acho que, se eu posso dizer assim como vantagem, o fato de eu ter parado 2 anos antes, isso me possibilitou olhar para esse momento em que todos nós fomos obrigados a parar, talvez de uma forma mais, eu não diria leve, porque é difícil para todos, e para mim não foi muito diferente, mas talvez por eu já ter desacelerado um pouco, me possibilitou encarar esse momento de uma forma diferente. Acho que esse que é talvez uma resposta mais condizente com o momento que eu vivia, né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, eu espero, o Aguinaldo, que é um pouco o que eu conto no documentário, que a gente possa ter uma visão mais integral das coisas, sabe? Que a gente possa entender o que a gente precisa de fato para viver, né? Será que a gente precisa... Não tem quem, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui hoje, eu duvido alguém que não tenha revisto conceitos na sua vida. Será que você precisa de tanta coisa para viver?
Isso eu não estou fazendo nenhum voto de pobreza, atestado de pobreza, não. Talvez o que é interessante para você, o que você precisa, seja diferente para mim, seja diferente para o fulano, para o ciclano. Mas a gente está repensando, será que a gente precisa de tanta coisa para viver? Será que eu preciso, sei lá, casa no campo, casa na praia, carro para isso, carro... Não sei, eu não estou... Se você achar que você precisa, tudo bem, mas é só um exercício para a gente refletir, né? Eu acho que traz um pouco esse questionamento do que a gente precisa de fato para viver, né? O que é necessário e supérfluo. Tem uma fala do Amir no documentário que eu acho muito forte, né? Ele fala, pô, será que eu preciso de 1000 cavalos no motor do meu carro? Talvez alguém precise, mas talvez muita gente queira 1000 cavalos no motor do carro para atender uma certa necessidade que às vezes não é sua. É um pouco esse questionamento, mas desculpa que você acha que você ia me interromper aqui. O que eu quero dizer assim, ontem mesmo eu estava conversando em casa e a gente falava a respeito das gerações, né? A minha geração tem 48 anos, sou nascido nos anos 70. Somos da mesma geração. Somos da mesma geração. Quando eu cheguei lá nos anos 90, que eu estava lá no início da minha carreira profissional, lá 22, 23 anos, tinha assumido um cargo de gerência na empresa, né, aos 22 anos de idade, e eu me sentia um cara além da minha geração, né? E aí, status para mim era comprar carro. Então, eu não podia simplesmente ter um carro popular, um carro para me deslocar. Eu tinha que ter um carro de marca, eu tinha que ter um carro grande. E aí, hoje eu fico pensando, eu não precisava ter aquele carro naquele momento lá, né? Mas eu tinha que ter status, porque a minha geração vivia muito de status. A gente já percebe que a geração de hoje vive um pouco menos de status do que a nossa vivia. A geração de hoje vive mais de experiências. Eu estou certo nesse meu conceito? Eu acho que você está certíssimo, concordo contigo. Somos da mesma geração, né? Eu sou de 73 também. Aliás, você falou essa coisa do carro, um dado muito interessante que acho que ilustra bem isso que você está dizendo. Um pouco antes de sair da Jovem Pan, eu fiz uma entrevista, Aguinaldo, olha que coisa interessante, com o presidente do Detran em São Paulo, né? Ele me deu um dado extremamente interessante. Sabe qual que é a média das pessoas que tiram carta hoje? Isso são mais velhas, né? São mais velhas. 26, 27, de 25 a 27, alguma coisa assim. A nossa geração tirava era 18 anos. 18 mais um dia, né? Exato. Você completava, você já estava lá para tirar a carta. É isso aí. Então, o que isso representa? É uma mudança de valor. Essa nova geração, essa geração também tem os seus problemas, tá? Mas o que eu quero dizer? É uma geração que talvez queira muito mais ser do que ter. Eu acho que esse é um caminho, né? É uma geração que quer muito mais compartilhar, ela não precisa ter... De repente, eles moram no mesmo prédio com quartos diferentes, tem áreas em comuns, é uma outra concepção de vivência. Então, eu acho que sim, tem algo muito legal, e a gente tem que aprender muito com essa geração, como eu acho que sempre é uma troca, né? A gente tem experiência. Hoje você, quando olha em perspectiva, lá quando você tinha 22, 23 anos, que você precisava ter aquele carrão, hoje você olha, poxa, mas naquele momento era a vida que apresentava para você dessa maneira. Isso também te construiu, né? Isso também te formou para que você tenha essa visão. Então está tudo certo, né? O que a gente está sempre evoluindo, evoluir um pouco a consciência, a nossa forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Então, eu acho que essa também é uma mensagem dentro da sua primeira pergunta, quando a gente voltou do bloco, o que eu espero, é um pouco isso mesmo. Eu acho que a gente ter um olhar um pouco mais humano, sabe, mais para o outro, sabe, compartilhar mais, trazer um pouco essa essência humana, que é o amor do compartilhamento. Então, eu sei que você é muito otimista, eu sei que eu carrego um pouco essa questão, mas eu prefiro imaginar e buscar esse mundo, essa nova forma, que é um pouco o que eu mostro no documentário, né? Então, pelo menos é isso que eu espero. O que a gente percebeu é que o mundo está cada dia mais acelerado, todos os dias tem uma nova tecnologia. E, de fato, nós fomos obrigados a fazer uma pausa. Mas eu também percebi que, ao entrarmos nessa quarentena, nós acabamos nos deparando com cada vez mais tecnologia. Por exemplo, essa plataforma que nós estamos usando aqui de teleconferência, muita gente não tinha acesso a isso, não tinha o hábito de usar, e, de repente, foi obrigado a correr atrás. Então, a pausa também faz a gente correr atrás de uma série de coisas. Isso também não é um pouco de loucura?
Sim, eu acho que sim. Primeiro que a gente está tendo que aprender a viver esse, como se convencionalmente chamou, esse novo normal, né? E isso veio para ficar, né? Claro que a gente não vai eu acho que a gente vai chegar a um caminho um pouco mais híbrido, né? Não tão digital quando tudo isso passar, mas isso veio para ficar. Agora, é claro que a gente foi alçado no momento de o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar? Eu tive que fazer isso no meu podcast ali. Falei, pô, não dá para fazer presencialmente, eu vou ter que buscar alternativas. Claro que isso também traz estafa. Eu acho que essa é a pergunta que você quis dizer, também traz, sabe, a tecnologia, quando em excesso, a gente dá um tilt, né? A gente precisa cuidar um pouco da gente. E aí que eu acho que a gente tem que voltar um pouco, saber dosar, né? Saber equilibrar um pouco, né? Eu costumo dizer, até em palestra, não sou um palestrante, mas em função dessa minha vida, do meu livro, do documentário, nas minhas palestras eu falo um pouco isso. Se você achar que porque tudo acelerou, como você disse na tua pergunta, né? Tudo ficou muito rápido, que você também precisa acelerar para achar uma solução, por exemplo, para o teu negócio, para a tua vida, para tudo. Se você achar que você precisa acelerar para buscar essa resposta, a única coisa que você vai encontrar é um muro de hospital, cara. Porque não dá, nós somos humanos. A gente não opera. A tecnologia tem que ser a tecnologia humana também, né? Sim. É aquele olhar. Então a pausa entra aí. Mas ninguém precisa tirar um sabático como eu tirei. Você pode fazer pequenos sabáticos ao longo do dia, sabe? Você pode acordar de uma maneira diferente. Você pode dormir de uma maneira diferente. Você pode usar a tua hora de almoço para relaxar um pouco, usar a respiração, sabe? É usar esses pequenos sabáticos, já que eu estou usando o sabático, para, peraí, não entrar nesse processo de achar que você tem que acelerar o tempo inteiro, porque senão o cara adoece, as doenças emocionais estão aí. Você sabe daí, burnout, depressão. Então a gente precisa achar um pouco esse equilíbrio. Para resumir a história, a gente está no olho do furacão, né? A gente está vivendo tudo isso junto. Então, vamos ver de que maneira a gente sai dessa, mas acho que cada um tem que começar sabe, colocar pequenos pontinhos aí nos is para ver de que maneira você completa melhor a sua frase, melhor a sua vida, né? Eu acho que é um pouco isso. Patrick, muito bom. Nós vamos encerrar aqui nosso segundo bloco, vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta depois do intervalo com o Patrick Santos aqui no Mais Cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Patrick Santos. Está fantástico o nosso papo aqui. Patrick, sinto te dizer que você vai ter que voltar ao café, viu? Daqui a algumas semanas vão ter você de novo aqui. Vai ser um prazer. A gente faz uma pausa e volta, por que não? Falando em pausa, conta pra gente como é que nós podemos encontrar o pausa na internet, no YouTube. Dá essa dica para nós aqui. Que legal. Então, tá super simples, super democrático. Acho que não tem veículo mais democrático do que o YouTube. Ele foi feito numa produção da Drover e da Panflix, né, que foram as parceiras nesse meu projeto. Então, está hospedado na Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, mas que você consegue acessar via YouTube. Então, é super simples. Digita pausa o intervalo do mundo no YouTube e você já encontra. Ou, quem quiser me seguir, eu tenho o meu Instagram, o patricksantos.oficial, lá eu deixo um link, você clica lá e vai direto para o filme, tem 45 minutos, propositalmente, né, que é essa mensagem do 45, então é super simples e vai ser muito legal receber o retorno de vocês. Realmente eu gostei muito, fiquei, fascinado, assisti 2 vezes, né, assisti no dia que você enviou para mim, passou um tempinho, assisti novamente, porque acho que nós precisamos de vez em quando refletir a respeito de todo esse entendimento, né, que pessoas como seus convidados, os seus entrevistados no documentário tiveram, né? Você entrevista pessoas fantásticas lá, Domênico Di Masi, Monja Cohen, você falou do Amir Klink, né? Mas existem outras tantas pessoas. Marcelo Gleiser, Murilo Marcelo Gleiser, fantástico, desde quando eu era adolescente que eu assistia
documentários dele. Então, muita coisa boa realmente. E eu fico aqui no convite para o nosso telespectador para conhecer também Pausa, o Intervalo do Mundo, com o Patrick Santos. Patrick, obrigado por ter vindo ao café, viu? Eu que agradeço, Guinaldo. Foi uma honra, uma satisfação. E em breve a gente retoma esse segundo tempo da entrevista. Com tá certeza. Bom? Mas você que está aí em casa, assista aos próximos Café Corporativo também, que você vai ver o Patrick aqui voltando, mas assista também aos anteriores. Nós temos lá cerca de 180 ou 190 entrevistas com pessoas fantásticas e programas assim como o de hoje, que trazem bastante conteúdo para você refletir aí na sua casa. Café Corporativo fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana.